ovelhas e servos. Filhos, ovelhas e servos. Essas coisas, meu irmão, olha para mim, sempre, eu disse o quê? Sempre virão à frente da função ministerial. Sempre. Alguém pode querer ser um apóstolo sem entender a sua filiação? Pode. E tem um monte de gente aí exercendo funções ministeriais sem entender quem de fato são. Deus não colocou a função ministerial à frente da sua natureza. Deus não colocou a função ministerial à frente da sua identidade. A primeira coisa que você tem que descobrir não é o seu chamado, é a sua natureza e a sua filiação. Porque cada um desses chamados nada mais são do que funções que Deus distribuiu entre o seu povo. E nós lemos um texto que essas funções têm a finalidade de servir o corpo. O que eu estou fazendo aqui agora? O que os meninos que estavam aqui fluindo em Deus fizeram para cada um de nós? Servindo o corpo. Então Deus distribuiu dons aos homens para que os homens pudessem cooperar com o corpo. Posso ouvir um amém? E Deus fez isso porque Ele estava visando algo, que é preparar o corpo através do amadurecimento, para que o corpo então possa cumprir o seu propósito. A tônica dessa palavra nessa noite, irmão, é sobre crescimento. Já vou situar você naquilo que você vai ouvir. Toda a palavra nessa noite vai girar em torno do amadurecimento. Para não ficar muito repetitiva essa palavra amadurecer, amadurecimento, eu vou trocar ela muitas vezes por crescimento, por edificação, porque edificação é crescer. Posso ouvir um amém? E eu quero que você entenda isso. Para que alguém chegue a exercer algum tipo de função num nível que gere edificação ao corpo, esse alguém terá que passar pelo amadurecimento. Você quer ser útil ao corpo de Cristo? Quem quer? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa na igreja do Senhor, mas não produz nada. Por quê? Porque a verdadeira produção, o verdadeiro resultado que é gerado no corpo de Cristo é gerado através daqueles que amadureceram. Maturidade é necessário, irmão. Desenvolvimento é preciso. Veja, nenhum dos apóstolos, mas é nenhum mesmo. Nenhum dos pais da igreja, fosse ele apóstolo, fosse ele profeta, fosse ele pastor, fosse ele evangelista, nenhum deles alcançou essa função. Porque isso é uma função. Pastor é uma função. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu sou filho. Você não é profeta, você está profeta. Você é filho. Mas veja, nenhum deles alcançou essa função sem primeiro passar pelo amadurecimento. Eles tiveram que andar lado a lado com Cristo, se desenvolver, crescer, para então cumprirem o seu chamado. Quem quer cumprir o seu chamado aqui? Paulo vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 3, olha isso aqui, que se alguém deseja um ministério, lá ele vai usar a palavra bispo. O bispo é um pastor de pastores. Só que se você continua lendo 1 Timóteo 3, ele vai falar daqueles que almejam ser diáconos. Enfim, Paulo vai dizer que aqueles que almejam o ministério, ele diz que esses não podem ser neófitos na fé. Quem sabe o que é um neófito na fé? É um novo convertido, é alguém que acabou de nascer de novo, é alguém novinho na fé, é um bebê. É um imaturo. E Paulo está dizendo para Timóteo, não levanta, não deixa, não permita com que os novos na fé, não é porque Deus não tem algo para eles, mas não permita que eles ocupem uma posição no ministério, porque senão vai dar ruim para eles e vai dar ruim para vocês. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo vai dizer lá para Timóteo, no verso 6, se eu não me engano, que se o imaturo na fé começar a exercer o seu ministério, Paulo diz que ele corre o risco de se
ensoberbecer e cair na mesma condenação em que o diabo caiu. Então o ministério não é para quem é infantil e imaturo, o ministério é para quem amadureceu. Talvez você me ouvindo dizer isso, você fala assim, o pastor está se achando bambambam. Não, irmão, eu ainda tenho muita imaturidade em algumas áreas da minha vida. Só que Deus tem a capacidade de olhar para nós e dizer, você tem um certo nível de maturidade no qual eu já posso começar algo com você. Mas à medida em que eu vou crescendo, desenvolvendo, me edificando, Deus diz, agora eu posso te levar para um novo nível. Agora eu posso fazer coisas diferentes para o seu intermédio. Quem está me entendendo? Agora veja, Paulo diz que o neófito na fé, ele pode cair na mesma condenação que o diabo. Irmão, o diabo, ele caiu no engano de achar, de pensar que ele era mais do que o que Deus tinha feito ele para ser. O diabo olhou para todos os outros seres celestiais, angelicais. O diabo olhou para os querubins, serafins, para os anjos, arcanjos, olhou para os seres viventes, ele olhou e ele falou assim, ele olhou para eles, olhou para si e falou, rapaz, eu sou mais belo do que todo mundo. Eu recebi uma função acima de todo mundo. Olha, a minha função é ser guardião da glória de Deus. Ninguém, nenhum outro recebeu tal função como a mim. Então ele começou a pensar demais a respeito de si. E isso trouxe o quê? O ensoberbecer dele, que é a exaltação própria. E aí diz então que ele caiu debaixo de condenação, porque quando ele passou a se ver além do que ele era, Deus o precipitou, Deus derrubou ele. Na verdade ele caiu, porque ele começou a olhar demais para si mesmo. E Paulo está dizendo que o novo na fé, aquele que não amadureceu, ele corre o risco, se ele estiver exercendo o chamado dele do jeito errado, na hora errada, ele pode cair debaixo de condenação. Quem está entendendo? O que Paulo está dizendo, na verdade, o que ele está falando, é que o tal precisa amadurecer e depois ser experimentado para ver como ele se sairá. Se você abrir a sua Bíblia aí agora, em 1 Timóteo capítulo 3, começa a ler a partir de lá, você vai ver o que Paulo está dizendo para Timóteo. Aí Paulo vai dizer assim, alguém quer ser bispo, excelente obra almeja. Verso 1, se eu não me engano, ele fala isso. 1 Timóteo 3, 1. É isso que está aí, não é? Para não deixar eu mentir aqui sozinho. Aí ele vai descrever quais são as características que um bispo deve ter. Estou certo ou estou errado? Quem está acompanhando aí? Chega no verso 6, ele diz o que, Alisson? Lê para mim, por favor. Bem alto. O bispo não deve ser um novato na fé, pois poderia ficar orgulhoso e o orgulho vem antes da queda, como aconteceu com o diabo. Obrigado. Aí você continua lendo, ele vai entrar na categoria diáconos. Se você continuar lendo. Ele vai falar também da característica dos diáconos. Aí ele vai dizer assim, e o diácono precisa ser experimentado. Olha isso. Então não é só alguém alcançar um nível. É depois que você alcança um nível, Deus ainda vai experimentar você. Cada um de nós aqui, eu principalmente, estou sendo experimentado ainda, irmão, em muitas coisas. Não é porque eu estou aqui à frente falando para você que não significa que Deus não está me experimentando. Ele está me experimentando. E se eu for achado fiel e correto, Ele vai me colocar num novo lugar na frente. Só que eu preciso amadurecer. A mesma coisa serve a você. Amém? Agora voltando aqui para Efésios 4, lá no verso 14 do texto que nós lemos, preste atenção, irmão. Paulo diz que o objetivo de Deus ter distribuído dons aos homens, ter dado ministério aos homens, é que nós deixemos de ser meninos. A palavra usada aqui no grego é népios ou néfios. Essa palavra significa alguém imaturo, um bebê, alguém sem idade ou suficiente. Essa é a palavra, néfios, que significa esses três. Na verdade tem outros significados, mas esses três basta para você entender. Um imaturo, que Paulo está dizendo, menino, ele está falando de alguém na qualidade de bebê. Preste atenção.
E ele diz que esses bebês são agitados de um lado para o outro. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagine um bebê nos braços de um pai e de uma mãe. O pai e a mãe não têm o costume de fazer isso aqui? O que é isso aqui? Ele está agitando o bebê de um lado para o outro. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que o imaturo, aquele que não amadurece, ele é como um bebê, como se ele estivesse nos braços de alguém sendo agitado de um lado para o outro. Eu te pergunto, irmão, qual é o domínio que um bebê tem sobre aquele movimento que o pai e a mãe faz sobre ele? Nenhum. Então o bebê está totalmente entregue e vulnerável ao balanço do pai e da mãe. Então é o pai e a mãe que o agita para o lado que eles querem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você não amadurece, qualquer coisa vai mover você, irmão. Mas quando você amadurece, você passa a andar com as suas próprias pernas. Enquanto o bebê não cresce para andar com as suas próprias capacidades e tomar as suas direções, ele vai ser conduzido por outro. Eu te perguntei, você quer andar no seu chamado? Só que você tem que amadurecer, porque enquanto você não amadurecer, você vai continuar sendo conduzido por qualquer um. Aí você está aqui, você vem para cá, você me ouve, eu te conduzo para uma direção. Porque você não amadureceu, daqui a pouco você ouve outro, você é conduzido para outra direção. Por causa de quê? Imaturidade, infantilidade. O homem maduro, irmão, ele faz como Paulo diz: eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu tenho um alvo na minha frente, eu vou em direção a esse alvo. O maduro não está sendo agitado para lá e para cá por vários ventos de doutrina. Alguém que está amadurecendo sabe para onde vai, irmão, sabe o que quer. E uma pessoa imatura sempre está sendo conduzida pelo outro. E por causa disso, ele não está apto a desempenhar o real papel de Deus para a sua vida. Eu não estou aqui querendo dizer para você que pessoas imaturas não podem ser usadas por Deus para nada, ok? Não é isso que eu estou dizendo. Deus é capaz de usar até os imaturos. O que eu estou dizendo é que Deus não pode usá-las da maneira como Ele gostaria enquanto elas forem imaturas. Você acredita que... Eu acredito para mim, eu acredito para você. Eu acredito que Deus quer me usar muito mais do que Ele já me usa. Na verdade, Deus me usa um tantinho assim, ó. Um biquidinho assim, ó. Não, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Deus me usa um pouquinho assim. E eu tenho certeza que Ele quer poder me usar mais. E eu tenho certeza que Ele quer poder te usar mais. Mas Ele só vai poder fazer isso à medida em que eu me expando. À medida em que eu cresço. À medida em que eu desenvolvo. Quem está me entendendo? É por isso, irmão, que nós vemos muita gente, talvez vai doer um pouco agora. É por isso que nós vemos muita gente que vive mudando o tempo todo. Mudam de palavra, mudam de visão, mudam de entendimento, mudam de lugar. Elas dizem que uma hora tem tal palavra, na hora seguinte elas têm outra palavra. Numa hora eles têm uma visão, na outra hora eles têm outra visão. Numa hora eles dizem que tem que estar aqui, na outra hora eles dizem que tem que estar lá. O que é isso, irmão? É infantilidade. É alguém que ainda não descobriu o seu propósito em Deus. É alguém que não chegou num lugar onde ele se define, onde ele sabe, eu tenho que estar aqui, é isso que eu tenho que fazer, é essa visão que Deus me deu, é isso que eu tenho que abraçar. Amém ou não? E essas pessoas estão o tempo todo afirmando algo diferente que os contradiz. A pessoa diz, não, Deus me chamou para esse lugar. Aí na outra semana, não, Deus mandou eu sair de lá. Ora, que Deus confuso é esse? A minha Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, irmão. E essas pessoas são agitadas por todo o vento de doutrina, porque são imaturos. Então eu quero que você se atente para algumas coisas. Primeiro vem a maturidade e não o ministério. Repita comigo, primeiro vem a maturidade e não o ministério. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender aqui. Primeiro vem a formação da identidade e da filiação, e não do serviço. Eu disse o quê? Primeiro vem a formação da identidade e da filiação, e não do serviço. Você primeiro precisa construir ou deixar Deus construir em você a mentalidade da sua filiação, da sua natureza.
da sua identidade, quem você é, para que então o serviço seja resultado de quem você é. E não de quem você acha que tem que ser. Eu estou dizendo isso, irmão, porque é uma verdade. Um monte de gente nas igrejas estão desempenhando o que eles acham que tem que desempenhar e não quem eles descobriram que precisam ser para poder fazer. Então, antes de ser apóstolo, profeta, pastor ou qualquer outra coisa, é preciso ser construído na minha natureza. É a maturidade que nos leva ao ministério, irmão. Observe que Paulo disse que cada função visa levar edificação ao corpo, construção. E já sabemos que só edifica quem está edificado. Uma pessoa destruída faz o quê? Uma pessoa edificada faz o quê? E nós não podemos pensar que edificação se trata apenas da construção do chamado de pessoas. Edificação é, antes de qualquer coisa, a formação da sua natureza e identidade. Olha para mim, pega o que eu acabei de dizer. Edificação nada mais é do que a construção da sua natureza e identidade. Quando isso é estabelecido dentro de você, fundamentado dentro de você, você foi edificado. E uma vez, querido, que ela é formada, então você toma consciência do seu propósito. Quando você tem essa consciência de quem você foi feito nele, de quem você é nele, o que ele espera de você, então você passa a ter consciência do seu propósito. Ah, eu sou um filho de Deus. Foi por isso que Deus colocou todas essas coisas nas minhas mãos. Foi por isso que Deus me deu esses dons, esses talentos. Eu, como filho dele, ele tem me equipado, ele tem me preparado para que eu possa então desempenhar essa função. Esse chamado, esse ministério. Mas tudo isso se dá, ou melhor, essas coisas não se dão antes do amadurecimento, antes do crescimento. E eu te pergunto, irmão, por que falta consciência no propósito do corpo? Por quê? Por que uma boa parte do corpo de Cristo não tem consciência do seu propósito? Porque falta maturidade. É por isso que nós não estamos conscientes do que precisamos fazer, porque não estamos amadurecendo. Cada um de nós precisa, de maneira individual, do desenvolvimento, para entrarmos no nosso chamado e cooperarmos com a edificação do corpo. Se desenvolva e coopere comigo, para que também o seu desenvolvimento eu possa ter mais facilidade de cooperar com você. Olha isso aqui, irmão. As pessoas que dão trabalho, e é normal, irmão, é normal todo mundo dar trabalho, isso não é coisa normal de outro mundo, não. Você é problemático, eu sou problemático, nós somos problemáticos, amém ou não? Isso é da natureza humana caída, a gente vai dar trabalho. Só que quanto menos trabalho você passa a dar, mais eu consigo te ajudar. Quanto mais trabalho você me dá, mais você me atrapalha. Porque eu poderia estar gastando tempo com outra coisa, eu tenho que ficar gastando tempo com você. Não estou desabafando, não. Desabafo é coisa da alma. Eu estou te falando, é a verdade mesmo. Então, meu querido, quando você encontrar, agora olha que isso aqui vai doer, e talvez você se identifica. Quando você encontrar alguém que não quer ser nada, que não quer fazer nada, não quer se envolver com nada, você encontrou alguém infantil. Porque abraçar responsabilidade é para quem amadureceu. Eu perguntei aqui, eu comecei perguntando, quem gostaria de ser apóstolo? Quem gostaria de ser profeta? Aí ninguém, vocês quase não falou. Aí você fica assim, você fala para si mesmo, pastor, eu não quero ser nada. Ok, você tem o direito de não querer ser nada. Só que eu tenho que te dizer, você vai ser um infantil pelo resto da sua vida. Porque a responsabilidade é para quem está amadurecendo.
Então note, irmão, que é sobre isso que Paulo diz no verso 13 de Efésios 4. O objetivo é chegarmos à maturidade. E essa maturidade visa alcançarmos a medida da estatura de Cristo, ou seja, chegarmos a um nível de formação e consciência como Cristo. Escute isso. Nenhum de nós, mas é ninguém, desde o mais inteligente ao mais espiritual, ninguém é capaz de ultrapassar Cristo. Ninguém é capaz de ser mais do que Cristo, mas nós podemos crescer a um ponto onde nos assemelhamos a Ele. É isso que Paulo está dizendo, que quando amadurecemos, querido, nós chegamos à estatura de Cristo. E ao falarmos desse crescimento, também estamos falando da formação da nossa natureza e identidade. Ser filho, ovelha e servo fala de uma natureza que você recebeu. Isso vem primeiro. Ser apóstolo, ser profeta, ser pastor, isso fala da sua função. Mas ser filho, ser ovelha e ser servo fala da sua natureza. É por isso que você tem que descobrir essas coisas primeiro. Então, antes de querermos parecer ou fazer qualquer coisa, precisamos aprender sobre quem somos. Ou melhor dizendo, quem fomos feitos em Deus. O conhecimento da sua natureza vem primeiro que o conhecimento do seu chamado. Porque quando você conhece o que foi feito para ser, você descobre o que foi chamado para fazer. Muita gente quer ser reconhecido por uma função, mas primeiro eu preciso conhecer a minha filiação. Oh, irmão, como tem gente que gosta de bater no peito e dizer eu sou apóstolo. Apóstolo que não. Eu sou profeta. Vou começar a me torcer aqui não. Tem gente que gosta da carteirada. Antigamente, não é para rir? Cadê a Chayane? Você não riu, não? Aí, ó. Quando eu falo assim, não é para rir, ela é a primeira a rir. Chayane, eu fiquei sabendo que só você ri das minhas piadas. Continue assim. Aí, tá vendo? Tem muita gente que gosta de dar carteirada. Acredito, no início do ministério eu andava com carteirinha de pastor no bolso. Você não sabia disso, né? Eu tinha carteirinha de pastor. Pastor? Não, peraí, deixa eu melhorar. Não era pastor, era pastor presidente do Ministério Redimir. Porque no começo a gente era Redimir, né? Pastor presidente. O que adianta então uma carteirinha e dar carteirada se eu não descobrir quem eu sou nele? Não adianta nada. O diabo não vai respeitar seu título, mas ele tem que respeitar de quem você é filho. Na verdade, ele não respeita você, ele respeita Deus em você. Então tem muita gente querendo ser reconhecido por uma função. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora, irmão. Olha isso aqui. Jesus disse que o mundo, nos reconheceria como filhos de Deus. Olha isso aqui. Não quando tivéssemos um título eclesiástico, mas quando nos amássemos. Pega, calma, segura. Porque o amor é uma marca da natureza dos filhos de Deus. O amor não é uma marca do apóstolo, o amor não é uma marca do profeta, o amor não é uma marca do pastor. O amor é uma marca dos filhos de Deus. E Jesus disse que o mundo nos reconheceria quando nos amássemos, não quando tivéssemos títulos. Paulo vai dizer para mim e para você em 1 Coríntios 13, que você pode ter dons, ou seja, você pode operar por meio de funções, mas se você não tiver amor, isso de nada valerá. Porque as funções e os dons passarão, mas a natureza dos filhos de Deus, que é de amor, permanecerá. É por isso que você tem que descobrir primeiro a sua filiação, criatura. É por isso que eu tenho dificuldade com pessoas que querem parecer algo sem andarem primeiro no que de fato são. Deus não mandou ninguém andar por meio da sua função, mas por meio da sua nova natureza. Deus não me chama para andar porque eu sou pastor, não, tá?
E você não pode virar para mim e falar assim, você tem que andar porque você é pastor. Não, eu tenho que andar porque eu sou filho de Deus. Você não descobre, irmão, uma pessoa pelo chamado que ela tem, mas pela natureza que ela carrega. Uma árvore é revelada pelo seu fruto. Quer ver uma coisa? A natureza da videira não é fazer vinho, é dar uva. Vinho é uma consequência da uva. Pega. O erro de muitos é tentar produzir algo diferente do que são. Além de não funcionar, vai ficar evidente para muita gente que o tal quer ser o que não é. A videira, ela não produz vinho, ela produz uva. O vinho é consequência da uva. O que significa isso? O vinho fala da função, mas a uva fala da sua natureza, da sua identidade. Então tem muita gente querendo ser o que não é. Mas isso é tratado quando amadurecemos em nossa identidade. Houve um tempo, e não é para você rir. A Chayane não está aqui, né? Olha para mim, é engraçado. Olha isso aqui, olha para mim. Houve um tempo em que eu quis ser o Marco Feliciano. Não estou brincando não, irmão. Teve um tempo que eu quis ser o pastor Marco Feliciano, usava o jargão, o jeito de pregar, até você não sabe, vou revelar um pecado. Até copiei palavras dele. Até preguei coisas que ele pregava. Só que olha para mim, até que um dia, um belo dia, Deus permitiu com que eu tivesse uma frustração. E a partir desse dia, adeus Marco Feliciano. Foi a partir desse dia que eu tive que me encontrar comigo mesmo para descobrir quem eu sou nele. Quem ele me fez para ser nele. Quer ver uma coisa? Vamos para a Bíblia? Saul quis que Davi usasse a sua armadura para lutar contra Golias. E Davi até usou a armadura de Saul. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que Davi não conseguiu se mover. A armadura de Saul não coube em Davi, porque a armadura de Saul era de Saul, mas a armadura de Davi era outra coisa, o Senhor era a armadura dele. Saul, meu irmão, é o extrato de muita gente hoje. Deixa para lá, não vou falar isso agora não. Deixa eu avançar. O que eu quero que você entenda, irmão, é que o outro não serve para você. Você tem um lugar em Deus onde você é você e o seu chamado é o seu chamado, você não precisa copiar ninguém. Então escute o que eu te digo. Esse lugar, escute isso aqui, irmão. Bom, quando a gente chegou aqui, o Fábio estava profetizando, declarando, e muitas coisas que ele declarou estão de acordo com aquilo que eu ia ministrar. Esse lugar, essa igreja, precisa do seu amadurecimento. Segura, essa cidade precisa. Esse estado precisa. Essa nação precisa. As nações precisam. O reino dos céus precisa do nosso amadurecimento. Porque esse é o caminho pelo qual nós vamos fazer diferença. Dentro da igreja e fora da igreja. Quer fazer diferença no corpo de Cristo? Quer fazer diferença fora do corpo de Cristo? Amadurecer é totalmente necessário. Porque o crescimento leva ao amor e o amor leva ao crescimento. É impossível haver real crescimento sem haver amor envolvido. Nós temos que crescer, irmão. Se você voltar para o texto de Efésios, você vai ver que o crescimento está entranhado com amor. Quando você quer amadurecer, se envolva no amor de Deus e você vai amadurecer. Olha o que Paulo disse aqui em Efésios 4, verso 15 e 16. Vou ler de novo. Antes, seguindo a verdade em amor, olha isso aqui. Quando você segue a verdade em amor, ele continua dizendo,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando você aprende a amar, você cresce. Mas no verso 16 ele diz, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E agora ele está dizendo, quando você ama, você cresce. Quando você cresce, você ama. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Consegue perceber que você não precisa querer parecer alguma coisa? Você precisa se desenvolver em sua natureza e filiação primeiro. Porque depois disso, você não vai querer ser ou fazer algo diferente do que lhe foi planejado. Irmão, eu não quero mais ser o outro, eu quero ser quem Deus me chamou para ser, eu quero descobrir quem sou eu não quero ficar descobrindo quem é o outro, não. Um monte de gente, antigamente, hoje graças a Deus não tem, um monte de gente chegava em mim, pastor, o que eu sou? Eu falar, eu que vou saber o que você é? Se você não sabe, o que eu tenho que saber? Pastor, eu queria descobrir o meu chamado. Ok, tem um quarto esperando por você, vai lá e descubra. Porque eu não sou o Espírito Santo de Deus para te revelar. Não fui eu que escrevi o início, antes da fundação dos séculos, não fui eu que escrevi lá no livro lá, o fulano de tal vai ser tal coisa. Não, eu não escrevi nem o que eu ia ser. Mas eu precisei descobrir o que ele me chamou para ser. Então, amado, antes de eu precisar daquilo que você pode oferecer, eu preciso de quem você é. Eu não quero saber o que você pode me oferecer, eu quero saber quem você é. Porque tem muita gente para oferecer aquilo que não é. Eu vou para aquela igreja porque eu tenho algo para oferecer para aquela igreja. Ok. Você vai para aquela igreja que você tem algo para oferecer. A minha pergunta é, o que você vai oferecer é o que você é? Ou é o que você fabricou? Porque as igrejas estão cheias de gente assim. Elas vão para lá, elas vêm para cá, porque elas acham que elas têm a oferecer. Eu quero é o seu fruto primeiro, não o seu serviço. Então a palavra nessa noite, irmão, é para te estimular. Embora não pareça. Com um detalhe. Você precisa desejar esse lugar onde você se desenvolve. Irmão, pega o que eu vou te dizer. Você tem que desejar esse lugar de desenvolvimento. Porque senão, essa vai ter sido só mais uma palavra para o seu portfólio de mensagens. Se você não desejar, repita essa palavra comigo, desejo, querer, vontade, ânsia, sede, fome, você tem que desejar, porque se você não desejar, não importa o que você ouça, só vai ser mais uma palavra. Eu venho aqui e digo para você, você tem que amadurecer, tem um chamado para você, tem algo que você precisa desempenhar, você precisa se descobrir. Tudo isso só vai fazer sentido se o desejo houver em você e você ir em direção a isso. O problema de muitos é que eles não se importam com o crescimento. E se você não se importa, você também não procura. Então, antes de tudo isso fazer alguma diferença para você, é preciso desejar em direção a esse lugar. Olha, irmão, é sério. Você pode falar amém, você pode ficar feliz, você pode se alegrar com essa palavra. Mas se o seu coração não desejar isso, você não vai procurar isso. E eu quero terminar com isso. Ultimamente eu não tenho demorado muito nas minhas palavras propositalmente. Porque nós já ouvimos demais. Nós precisamos ouvir precisamente o que Deus quer. E praticarmos aquilo que nós estamos ouvindo. Eu quero terminar com isso. Há uma ferramenta poderosa que nos auxilia no desenvolvimento, conforme escreveu Judas no seu capítulo único, no verso 20 e 21. Ele vai nos dar uma ferramenta para o nosso desenvolvimento, para a nossa edificação, para a nossa maturidade. Judas 1:20 vai dizer, a maioria de vocês conhece, mas nem todos conhecem. Ele vai dizer, edifiquem-se porém, vocês amados, edifiquem-se porém, na fé santíssima que vocês têm. De que forma você se edifica? Ele vai dizer, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É quando a sua língua fica lá. É quando você fala os mistérios de Cristo.
É quando você ora em outras línguas. Amém? Irmão, eu já vi um monte de gente, me desculpa, eu vou ser incisivo nisso, eu preciso ser. Assim, eu fico indignado, às vezes parece que eu estou possesso quando eu estou falando esse tipo de coisa, mas é porque eu fico indignado. Eu já vi um monte de cabeção falando sobre o dom de línguas, descredibilizando, dizendo que isso era lá para os apóstolos, que isso não está no Novo Testamento. Essa cambada que fala isso é ignorante, cego e não sabe o que fala, porque Judas diz para nós orarmos no Espírito Santo, nos edificarmos no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é orar em outras línguas, sim. Quer amadurecer, quer se desenvolver, quer se edificar? Faz o quê? Fala em línguas. Só que aí Judas não termina aí. Ele diz no verso 21. Olha o que ele diz no verso 21. Mantenham-se no amor de Deus. Aonde? Enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. Por que Judas diz para edificarmos a nossa fé e nos mantermos no amor de Deus? A pergunta é, por quê? Por que Judas está mandando a gente edificar a fé e permanecer no amor de Deus? Porque ele está trazendo 2 lugares de amadurecimento, de crescimento. É isso que Judas está dizendo. Quando ele diz, conserve-se no amor de Deus, o que Judas está querendo dizer? Se você permanecer no amor de Deus, você vai amadurecer. Se você orar em outras línguas, você vai se edificar e você vai edificar pessoas. A Bíblia fala, irmão, de uma fé que opera pelo amor. Uma fé que opera pelo amor. Quer a boa notícia? Para a gente terminar. A boa notícia é que esse lugar não é um lugar para A ou B. É um lugar em comum para todos nós. Porque cada um de nós tem algo para fazer, mas antes disso, cada um de nós precisa amadurecer. Deus não me chamou para ser maduro e você infantil. Deus chamou todos nós para o mesmo lugar de crescimento. Porque Paulo disse que quando você funciona, que quando você opera, que quando você flui no que você foi chamado, você edifica o outro. Quando eu opero naquilo que eu fui chamado, eu edifico o outro. Então nós crescemos junto. Posso ouvir um amém? A síntese de toda essa palavra é: você ouviu um pouco da mente de Deus para você nessa noite, mas você precisa desejar. Você precisa querer crescer. Você tem que querer sair dessas fraldas. Vira para esse irmão e dá uma cheiradinha nele aí. Dá uma cheirada nessa pessoa que está do seu lado. Vê se ela está cheirando caca. Tem gente que tem que trocar as fraldas. Vai passar 20 anos trocando as fraldas. Por quê? Vai passar 20 anos trocando as fraldas? Nossa, aí o fulano, nossa, você viu que bênção que foi o culto, nossa, que chapação foi aquele congresso, nossa, eu fui para o céu, voltei, fui no inferno, voltei. A minha pergunta é, o quanto você amadureceu depois disso? O quanto? Vocês gostam quando eu fico fazendo uns trem esquisitos aqui, né? Parecendo um doido. O quanto eu amo canções, amo a gente fluir, amo ver vocês se envolvendo, tudo isso é maravilhoso. Nós não podemos perder isso, porque na glória vai haver festa, na glória vai haver canções. Só que a minha pergunta é, depois de uma chapação, qual é o resultado dessa chapação? Qual é o resultado de pularmos, batermos palma, cantarmos? Qual é o resultado disso? O resultado disso precisa ser amadurecimento, porque se não amadurece, não adiantou de nada. De nada. Eu falei para os meninos esses dias, eu estou gostando. Assim, a gente tem, né, na parte do louvor, tem mudado, as coisas têm mudado. A gente está vendo assim, eu creio que não tem mudado especificamente por causa de A, B ou C, mas porque quando nós
cada um de nós começa a entender a função que lhe cabe, então nós entramos no novo lugar e começamos a cooperar com as pessoas. Alguns de vocês foram chamados para ser ministros de louvor para multidões. Talvez outros vão, sei lá, amanhã Deus vai pegar você e vai falar assim: eu quero enviar você lá para o meio dos indígenas para você cantar para meia dúzia de índio. Quem canta seus males espanta, só que alguns que cantam espantam os outros. Mas veja, alguns são chamados para ser profeta das nações, outros vão ser profeta de meia dúzia de pessoas, e daí? O que importa é quando cada um de nós entende a nossa função e a gente começa a andar nisso. Só que o extrato disso tudo, irmão, precisa ser uma mesma coisa: amadurecimento. Senão, irmão, não está valendo de nada. Nada. Aí os meninos vêm para cá, cantam uma boa canção, a gente pula, pá, 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 e a gente continua não perdoando. A gente pula, dança, e a gente continua não amando. A gente se estribucha, a gente faz um tanto de coisa, mas continua ressentido. Ô irmão, desperta. O que você e eu fazemos na presença de Deus e em Deus tem que produzir amadurecimento. Porque senão você vai ser um crente de 30 anos de igreja. Eu falei que eu ia terminar. Senão você vai ser um crente de 30 anos de igreja, tendo ido uma vida toda num monte de congresso, e vamos continuar sendo os mesmos infantis de sempre. Eu fico de cara, irmão, com alguns velhos, que é bicudo, é birrento. Já você conhece algum velho? Velho mesmo de idade. Cabelo branco, barba branca. Eu tenho barba branca, cabelo branco, mas não sou velho, só para você saber. É bicudo, é ressentido, é magoado. Não quero ver, não quero saber. Viveu uma vida toda como infantil, vai terminar como infantil. Não, meu irmão, você está no tempo de aprendizado, de crescimento, de se desenvolver. E enquanto você está novo, aproveita. Aproveita os dias da sua mocidade para você se tornar quem Deus quer que você seja. Porque Salomão diz que vai chegar o dia em que Deus vai requerer de cada um de nós o que a gente fez com a nossa mocidade. Eu ainda sou moço. Novinho. Mas vai chegar o dia, irmão, que Deus vai falar assim: você teve, sei lá, 80 anos nessa terra. Eu te dei 80 anos para você amadurecer e você não amadureceu. Eu chamei você para cooperar, colaborar, desenvolver o corpo do meu filho, o corpo de Cristo. Mas ao invés de você promover, ao invés de você produzir, você mais atrapalhou. Você mais deu trabalho. É duro ouvir isso, sim ou não? Mas nós vamos ter que ouvir, se a gente não entrar no lugar que Deus tem para as nossas vidas. Quem entendeu? Você recebe? Queira, desejo, é necessário. Vá para esse lugar onde Deus forma você. Fica de pé no seu lugar.